Olá, amigos, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, né? 4 de julho de 2025, uma semana nebulosa, uma semana muito esquisita aqui em Palmas. E nós vamos fazer o fechamento dela com vocês, uma semana que nos entristece, porque tem muita coisa estranha ocorrendo e a gente não sabe o que é. A cidade foi colocada de cabeça para baixo, uma instabilidade política que impera, apesar do prefeito de exercício dizer que não tem instabilidade, tem sim. Depois nós vamos falar sobre isso também, mas vamos lá. Bom, começa muito mal que o secretário-chefe do gabinete do Paço, o novo secretário aí, o Fábio Bernardino, que é homem enviado pelo Agir, que foi colocado no lugar do Carlos Júnior. Ele fez uma entrevista aí, né? E negócio meio esquisito, assim, que ele falou, assim, umas coisas esquisitas, né? Ele, na entrevista aí, ele disse o seguinte: olha, primeiro, olha só que interessante. Eu vim para cá, abre aspas, eu vim para cá colaborar e vou dar o meu melhor. Às vezes, o filho da terra não faz o dever de casa, mas às vezes o filho de fora faz diferente porque tem um olhar diferente. Meu irmão, você está pensando que tá onde? Você sai daqui, ó, aqui só tinha selvagem, você civilizado chegou aqui. Tenha paciência, né, companheiro? No mínimo respeito quando você chega na casa dos outros. Você é visitante aqui dentro, tá bom? Segundo, o Fábio Bernardino, olhe ele como um filho de Palmas. Então se comporte como um filho de Palmas. Não vem aqui dar lição de moral, querer ensinar que, pelo amor de Deus, né, cara? Se coloca no teu lugar. Tenha respeito pelo povo de Palmas. Pelo amor de Deus, né? Ele, olha só, que ele veio aqui, disse que não veio tomar lugar de ninguém, já tomou, inclusive. Tem muita gente. Se o prefeito realmente, eu queria alguém da minha confiança. Qual o grau de relação do prefeito com esse cidadão, esse tal de Fábio Bernardino? Como que é? Amigo, muito próximo e tal. Eu sei que ele é segundo vice-presidente nacional do Agir, mas assim, qual que é a relação íntima, próxima do prefeito eleito para ter com esse cidadão aqui, né? Com a outra moça que veio, que chama Priscila, né? Me parece, que é a. Deixa eu ver como que ela chama direitinho aqui, para não falar errado. É isso mesmo, Priscila Alencar Veríssimo. O que nós sabemos dela é que ela é funcionária do escritório de advocacia, do doutor Leandro, que é o CEO da Monte Sião, que é muito próximo do pastor marido do Felipe Martins, a informação que nós temos dela. Ou seja, uma pasta super importante foi dada para uma gestora do escritório de advocacia do Dr. Leandro, que é o CEO da Monte Sião. É o que nós sabemos dessa pessoa. Não sabemos qual que é a relação do prefeito com ela. É da confiança ou é da cúpula do prefeito? Como eu já ouvi um termo mais ou menos parecido com isso por aí. Então, enfim, né? Tá esquisita essa história, né? Aí vê criticando a gestão, que a população está carente, tá faltando remédio nos postos, algumas demandas internas a gente tem que liberar. Ele afirmou, citando exemplo, de ter liberado a formação de brigadistas da Guarda Metropolitana, que, segundo ele, estaria paralisada desde março. Começou de forma muito infeliz esse cidadão, né? Esse cidadão, muito infeliz, né? Bom, na posse do vereador Petion, que vai ficar o Conrado, que ficou, não vai entrar, tá entrando no lugar do Carlos Amasta, que virou secretário da zeladoria. O que me chamou a atenção de cara foi a sobriedade das falas dos vereadores da base, sem rasgação de seda, sem qualquer euforia, tá, com o prefeito, em relação ao novo prefeito, prefeito em exercício, e o eufórico, o cara que estava empolgado, que estava numa felicidade indescritível, foi o vereador Vinícius Pires, do Republicanos, que é um opositor contumaz do prefeito Amasta. O Vinícius criticou os veículos de comunicação, criticou todo mundo que colocou qualquer senão para as primeiras medidas do prefeito em exercício. Começou por aí. Aí fez uma rasgação de seda. O cara é o cara, e tal, e tal, e tal, e tal.
E depois ainda eu fiquei sabendo, ele falou que nada desabona o Carlos Veloso e papapá. Gostei muito das palavras de austeridade, papapá, entendeu? É o vereador de oposição se comportando como agora líder de governo. Essa é a grande realidade. Todo respeito ao vereador Vinícius, acho ele um grande vereador, bom vereador mesmo, viu? Bom vereador. Mas, e é direito dele, ele tá fazendo o jogo político dele, não tô falando que ele tá errado, não, tá? Tá falando que ele tá errado, não. Ele viu que tem oportunidade agora aqui de reverter, de ter um governo atual que pode se comportar como já opositor ao governo que acabou de sair, né? Porque na verdade é isso. É isso, o comportamento é esse. Pode falar que é meu amigo, que eu fui lá, orei, chorei. Papá. O comportamento é de governo de oposição ao governo que saiu, ok? Beleza. Tanto essa empolgação que o vereador Vinícius Pires, na noite de quarta-feira, ele foi à inauguração da Praça Brasília, lá na Oreri 1, né? E é uma grande novidade, porque ele não participava de eventos da prefeitura. Ele não só participou, como ele foi lá, ele discursou, ele e nunca tinha discursado, você, bom, nunca foi, imagina discursar, né? Aí revelou que estava ali a convite do próprio Carlos Veloso e descerrou a placa ali ao lado do gestor. Olha só a mudança. Tem uma coisa estranha, se o opositor se torna uma espécie de líder de governo do novo gestor e a base da gestão que estava aí ficou quietinha, tem uma coisa esquisita acontecendo. Vocês concordam comigo? São fatos, tá? Não estou aqui. São fatos. Eu estou lidando com fatos. Simplesmente isso, né? E deixa eu ver, nós tivemos aí, bom. Tá. O prefeito disse que não tem crise, não tem estabilidade, não. Tá tudo normal, tudo normal. Deixa eu te falar. Três secretários entregaram as pastas. Isso prejudica o andamento das pastas. Deu os cargos. Isso prejudica o andamento das pastas, correto? É, o Vicentinho, que foi Júnior, que foi o maior, o deputado que mais destinou recursos nesse primeiro semestre para Palmas, ficou em stand-by. Está em stand-by. Diz que não está gostando do que está vendo e quer esperar para ver se o prefeito Eduardo voltar. Isso prejudica Palmas. É, o que mais aqui? Bom, a Esquadrilha da Fumaça programada para domingo já não vem mais por conta dessa crise política que está ocorrendo em Palmas. Os vereadores, eu tenho conversado dos bastidores, a parte fiel ao Eduardo, está com a orelha em pé e se movimentando. Tem medo do que tem por vir. Então, não tem nada normal. A cidade vive um momento de anormalidade. Goste o prefeito em exercício ou não, a cidade vive um momento de anormalidade. E por fim, a cereja do bolo. A cereja do bolo. A cereja do bolo foi o vazamento, eu vou achar aqui para falar com vocês, se eu ver aqui, é isso mesmo. O vazamento da informação sobre possível negativa do ministro Cristiano Zanin para soltura do prefeito Eduardo ou para levá-lo para prisão domiciliar. O que aconteceu? Eu recebi um print no final da noite. Esse print ele é das 22 horas e 38 minutos e não havia nenhuma movimentação ainda do processo, correto? Não vi nenhuma movimentação do processo. No entanto, antes desse horário, os sites do Tocantins já estavam divulgando que o Zanin negou o pedido de soltura do Eduardo. Nada contra os sites. Nada, absolutamente nada. Cumpriram o dever de ofício, receberam informação e publicaram. Estão corretíssimos. A questão que coloca em xeque o Zanin é como que esses sites tiveram acesso a essa informação antes da movimentação do processo. Ou seja, teve vazamento de informação no gabinete do Zanin? É essa a pergunta. É essa a pergunta. Como que esses sites publicaram antes dele? E nós estamos falando de um processo que investiga, que o Zanin está apurando, né? Vazamento de informação no STJ. Ué, como eu disse aí até no meu bilhete de hoje, vocês viram, então vale aquele dito, né? Em casa de ferreiro espeta de pau. Ou então faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
Isso coloca em xeque a moral do ministro Cristiano Zanin para fazer qualquer julgamento no STJ. No STJ. Porque se houve vazamento do gabinete dele, ué, como que ele vai querer avaliar se houve vazamento no gabinete do ministro Noronha, do gabinete do ministro Campbell? Ué, não estou entendendo. Então, assim, para mim, esse fato, esse vazamento claro de informação sobre a questão, sobre essa decisão, se ela se confirmar, óbvio, nós vamos aguardar hoje, parece que vai se confirmar, ela mostra a fragilidade, por si mesma, a fragilidade da decisão que colocou o prefeito Eduardo na prisão. Que eu disse, e repito, reafirmo, baseado em fuxico, pastel de vento, não tem nada. Fora dela, pode ter milhões de provas contra o Eduardo, mas de vista nela. Não estão. Ela é pastel de vento, é fuxico. Eu, inclusive, falo isso baseado em três coisas, como eu coloco no meu bilhete. Primeiro, que eu sei ler e interpretar. É uma coisa que eu amo é ler. Amo, sei ler e interpretar texto. Segundo, tenho mais de 30 anos de leitura de decisões e sentenças judiciais. Terceiro, consultando alguns dos principais advogados desse estado, competentes, bem-sucedidos, experientes, e todos disseram para mim que essa decisão do Zanin é paupérrima. Paupérrima. Confirmo o que eu digo, pastel de vento, fuxico, só isso, não tem mais nada. Pode ter alguma coisa? Ah, o ministro ficou zangado porque o Eduardo falou alguma coisa que ele se sentiu ofendido dentro de um ego supremo. O ego desses ministros do Supremo são 1000 vezes maior do que o universo, né? Então, de repente, o Eduardo falou alguma coisa, ele não gostou e, enfim, né? Agora, tudo bem, eu repito, respeito o judiciário, decisão da justiça tem que ser cumprida e acabou, mas cabe a crítica. Não está isenta de crítica. Ainda mais uma decisão paupérrima como essa, pastel de vento baseada em fuxico. É isso, pessoal. A situação não é boa, terminando a semana muito ruim, graças a uma decisão que atropelou a soberania popular, afastou o prefeito democraticamente eleito sem dar razão, sem dar motivo para isso. E isso que está acontecendo. E depois veio aí uma espécie de golpe branco, que nós estamos acompanhando com a mudança de governo. Uma espécie de golpe branco que está em processo. E a gente não sabe para onde vai, vamos estar acompanhando e trazendo aqui para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Boa final de semana. Vamos fazer nossas orações aí. E não é oração que fizeram esses dias, não, que faz oração, vai lá e mete a faca nas costas. Não, vamos fazer oração mesmo para Deus de verdade, para que realmente essa situação possa ser resolvida, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.